Olá, meus amados. Estou aqui para gravar mais um vídeo, né? Como eu tinha prometido para vocês. E hoje, mais uma vez, eu quero estar falando de um outro livro da pastora Omart Storni que se chama O Poder em Tempos Difíceis. Este livro aqui. E eu quero ler um capítulo deste livro também, que é um livro também da minha biblioteca, né? Que tem me ajudado bastante, que já me ajudou bastante. Este livro aqui também, este capítulo aqui, que é o capítulo 13 deste livro, eu também tenho lá no meu blog, no Amigo Cristão, Eva Regina da Rosa, que se vocês quiserem me visitar lá, como eu já disse, né, tenho dito nos meus outros vídeos, que se você quiser me visitar lá, né, lá tem vários, tem mais de 200 ou 300, se eu não me engano, mensagens, né, que, como eu já disse, eu já alcancei mais de 30 mil pessoas fora do Brasil, fora do país, lugares que eu nem sei onde fica, né, que Deus tem levado esta palavra, né, que eu tenho trazido através do meu blog. Espero que através do YouTube também eu alcance, através desses vídeos, que eu alcance muitas pessoas fora do Brasil, né, no Brasil e fora do Brasil, para que essas pessoas venham a ser, né, abençoadas também em nome de Jesus, né? Então, essa mensagem aqui, outro dia até eu tinha gravado, só que não estava sem áudio meu telefone, eu não tinha visto, né? Daí gravei e não saiu nada. Aí eu resolvi hoje trazer de novo, né? E para estar gravando esse vídeo novamente para vocês, que fala sobre esperando o chamado, né? Quantas pessoas, né, hoje tem um chamado e elas não estão aí, né, paradas, ou às vezes elas acham que, né, é o chamado de Deus e não ouvem. Então eu quero estar lendo um pouquinho deste livro, deste capítulo aqui, para que nós venhamos entender o que é esperar o chamado de Deus. O que é um chamado de Deus? Deus tem um grande propósito para cada um de nós. Há um chamado divino na sua vida e na minha. A pergunta é: estamos dispostos a ouvir para descobrir qual é esse chamado? Podemos estar no escuro quanto ao chamado de Deus em nossas vidas, por duas razões. Não ouvimos o chamado de Deus e estamos vivendo como se estivéssemos ouvido, ou ouvimos o chamado de Deus e estamos vivendo como se não estivéssemos ouvido, né? Já vi muitas pessoas que estão ocupadas demais, drogadas demais, cansadas demais, preocupadas demais, envolvidas demais na busca de riqueza, de fama, para ouvirem o chamado de Deus em suas vidas. Outras têm medo de serem chamadas para algo insignificante e por isso não querem saber. Conheço pessoas que ouviram claramente o chamado de Deus e fugiram dele. O telefone do céu está tocando e eles aumentaram o volume dos sons em suas vidas para não terem de atender, para não terem de ouvir e atender. Também conheço pessoas que têm uma opinião tão negativa de si próprias que não acreditam que Deus a destinou para algo grande. Por isso, quando recebem o chamado, pensam que é para outro e não respondem. A única razão pela qual algumas pessoas parecem ser mais chamadas do que outras é que elas estavam esperando o chamado e respondem. Logo que o telefone foi inventado, ocorria muitos problemas de linhas cruzadas. Várias pessoas podiam ouvir enquanto você conversava. À tarde, por exemplo, podia haver muitas opiniões e interpretações diferentes sobre as conversas da manhã. O chamado de Deus não é recebido dessa forma. A linha telefônica entre Deus e você é exclusiva. Você não ouvirá outros ruídos
e outras opiniões. Esse chamado é totalmente pessoal e privativo. Deus fala diretamente com você. Não quero dizer que Deus não pode falar com outras pessoas sobre nós, pois a confirmação do nosso chamado também é importante. No entanto, a verdadeira confirmação só virá por intermédio de pessoas que têm elas próprias uma ligação direta com Deus, que buscam conhecer a vontade dele para a sua vida. Serão pessoas com autoridade por Deus sobre mim e você, como nossos pais, nosso pastor de nossa igreja, ou um conselheiro ou um mentor. No entanto, não ocorrerá que eles escutem e você não. Jamais pense que você se afastou tanto de Deus que perdeu seu chamado para sempre. Deus encontrará onde quer que você esteja. Jamais você se encontrará em um lugar tão remoto que Deus não possa levá-lo, que Ele não possa levá-lo ao lugar que idealizou para mim e para você. Que coisa maravilhosa, né, amados? Eu quero contar uma história para vocês que aconteceu com meu esposo. Meu esposo, ano passado, ele foi convidado pelo pastor de nossa igreja para ser ungido presbítero. Mas o pastor disse que ele tinha tido uma revelação, né, que ele via meu esposo em cima do altar, do lado dele, como presbítero, e meu esposo não acreditava, porque ele dizia assim: não, mas Deus não falou comigo. Deus não falou comigo diretamente. Ele queria que Deus falasse diretamente com ele, né? E ele não acreditou naquilo, né? E ele não queria ser levado a ser ungido. E foi uma peleja, né? Eu sentia no meu coração, Deus mostrava para mim, Deus dizia para mim que ele tinha um chamado e que ele tinha que aceitar, né, ser ungido, né? E ele pelejava, e ele dizia: não, Deus não falou comigo, Deus falou com o pastor, mas é que ele tinha um medo, não sei se era medo ou se era temor, ou ele se achava incapaz. Então ele não acreditava, né, que foi Deus que tinha revelado para aquele pastor que Deus queria, né, que ele tinha um chamado. E ele foi naquela peleja, e foi pelejando, e foi lutando contra aquilo, e aí o pastor começou a usar ele na igreja, e ele foi se desenvolvendo, e começou a levar ele para oração, e Deus foi falando, e ele sempre na dúvida, até que ele, né, não resistiu mais e foi levado a ser ungido presbítero na igreja, na nossa igreja sede, né? E lá aconteceu uma coisa muito interessante e divina, né? No momento que ele estava recebendo a unção de presbítero, que ele estava de joelho, né, sendo colocado óleo de unção na cabeça dele pelo bispo da nossa igreja, eu tirei uma foto neste momento, e quando eu tirei essa foto, apareceu depois, quando eu fui ver a foto, dá para ver nitidamente, até tem um vídeo aí, se vocês olhar na internet, olhar no YouTube, vocês procurar lá nos meus vídeos, vocês vão ver que eu coloquei a foto dele sendo ungido, que dá para ver direitinho no peito dele uma mão no lado do coração, uma mão, dá pra ver direitinho que é uma mão fluorescente, uma mão brilhosa, assim, um brilho, assim, aquilo, né, que foi, não foi uma foto, foi filmado, né? Não tinha como aquela mão ter colocado, porque não tinha ninguém na minha frente naquele momento que ele foi ungido. Ele não tinha nenhuma pessoa na minha frente, não tinha nenhuma mão, e aquela era a mão de Deus dando a confirmação para ele que Deus estava ungindo ele, né? Porque ele achava que Deus não queria ele, né? E depois disso, né, nós tivemos muitas lutas, ele teve muitas lutas, né? E ele continua na luta, né? Porque quando nós temos um chamado, né, é lógico que Satanás não vai ficar satisfeito, né? Ele vai tentar de tudo
Tanto é que nós tivemos uma luta tão grande depois disso que a igreja em que nós estávamos aqui na nossa cidade, ela se desfez, ela fechou, né? O pastor foi embora, ele abandonou o ministério e foi para uma outra igreja, deu um escândalo na igreja, e hoje nós não estamos dentro de uma igreja, nós estamos na presença de Deus, mas nós não estamos em nenhuma igreja, não estamos frequentando nenhuma congregação no momento, mas nós somos a igreja, né? Então, no momento certo, Deus vai nos colocar em alguma congregação, se for da vontade dele. No momento, né, como eu estou fazendo a minha parte, estou pregando aqui, estou dando palestras e estou me fortalecendo. Glória a Deus, aleluia. Caiu o celular, amados. Estou me fortalecendo, né, na presença do Senhor, e sei que no momento certo Deus vai nos colocar, né, no lugar que Ele quer que nós venhamos congregar, né? Olha só como o Satanás é sujo, que a terra, no momento que eu estou falando aqui, caiu o celular na hora da gravação, né? Mas não há de ser nada, ele já está repreendido em nome de Jesus, né? E ele não vai calar a minha voz, porque o que eu falei é verdade, Deus sabe que é verdade, né? Então, que nós possamos, né, amados, estar com os nossos ouvidos atentos, né? O meu esposo não estava esperando, por isso ele não, no momento ele não acreditou, ele não se achava capaz de falar de Jesus, de pregar a palavra de Deus, por isso que ele não estava esperando, né, pelo chamado. Mas como a palavra diz aqui, ó, que no entanto não ocorrerá que eles escutem você não, porque às vezes a gente pensa que não escutou, né, mas porque a gente não estava com os ouvidos abertos, não estava esperando, né, aquela ligação, vamos dizer assim, né. Mas Deus, de várias maneiras, ele falou com ele, só que ele não acreditou, né, que era com ele. Então, Deus nos encontrará onde quer que nós estejamos, quando ele tem um chamado. Não adianta nós fugir, não adianta nós se esconder, né, porque seja o tempo que for, Deus vai nos achar, se o chamado dele é verdadeiro, se foi realmente ele que nos chamou, ele não revoga aquilo que ele nos dá, né? Então, essa palavra, né, é gloriosa. Até eu vou prosseguir aqui lendo mais um capítulo aqui, para vocês poderem entender. Então, ela diz: jamais eu imaginei que tinha, ela dizendo, né, a Storm, aquilo que eu falei para vocês um pouco, né, ela também aconteceu com ela, ó. Jamais imaginei que tinha um chamado em minha vida, até que estava com os meus 30 anos de idade. Então eu comecei a pensar nisso com profundo pesar. Tinha certeza que naquela fase tão tardia de minha vida já tinha perdido toda a oportunidade, as oportunidades para que Deus realizasse algo significativo por meu intermédio. Tendo vivido tanto tempo longe dele, despertei-me diante do que imaginava ser uma perda irremediável. Somente quando descobri que Deus é um Redentor que redime todas as coisas, mesmo no nosso passado, então eu comecei a ter esperança. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como eu disse para vocês aqui, está lá em Romanos 11:29. Quando Deus chama, ele não suspende o chamado, apenas espera que nós nos movamos adiante. Portanto, jamais devemos nos sentir tão perdidos a ponto de achar que o chamado em nossa vida não é mais viável. Todas as pessoas têm certos chamados em suas vidas. Por exemplo, todos nós somos chamados para coparticipar da natureza divina. E 2 Pedro 1:3-4 diz: somos chamados para a eterna glória de Deus. Em 1 Pedro 5:10, e somos chamados para abençoar a outros. 1 Pedro 3:9, entretanto somos chamados individualmente de acordo com o propósito divino. Em outras palavras, Deus também tem um chamado específico para cada pessoa.
Muitas pessoas sabem qual é o seu chamado, mas não conseguem enxergar como ele poderá ser realizado em detalhes. Sentem assim porque eles estão tentando realizar o chamado com base em suas próprias forças. No entanto, Deus nos diz: eis que o que desejo para você, que você faça com a sua vida agora. Vá e faça. Primeiro ele dá a visão, depois ele diz: ande passo a passo comigo e eu agirei por seu intermédio. Amém? Que maravilha, né? Além disso, o nosso chamado completo não cai de uma vez em nosso colo. Nós vamos progredindo nele passo a passo e gradualmente ele vai se delineando. Por exemplo, sei que sou chamada para ajudar pessoas feridas, desanimadas ou frustradas a encontrar uma saída da dor e a frustração, vendo Jesus como a resposta para cada área de suas vidas. No entanto, não comecei a fazer tudo isso num único dia. Primeiro perguntei a Deus, não entendi exatamente o que ouvia. Tive de renunciar aos meus sonhos e ver a porta que considerava minha grande oportunidade se fechar. Durante a quietude do período de espera que se seguiu, senti um peso em meu coração que não seria capaz de notar no meio do barulho do caminho por onde seguia. Senti o que Deus queria que eu fizesse, mas ainda não enxergava como poderia fazer. Sabia que de forma alguma conseguiria realizar algo por mim mesmo. O senso do chamado de Deus em minha vida me forçou a declarar minha total dependência dele com maior fervor. Estava convencida de que a única forma de algo duradouro ocorrer por meu intermédio seria se Deus agisse. Entretanto, eu esperava pelo mover de Deus. Houve momentos que duvidei se tinha ouvido corretamente, e finalmente, porém, as portas se abriram, e quando entrei por elas, o Senhor abençoou o resultado final. Quando surgiram oportunidades incompatíveis com meu chamado, eu percebia. E em certos momentos de insegurança, eu aceitei algumas ofertas que estavam fora do que eu entendia ser o propósito de Deus para a minha vida. Os resultados trouxeram um vazio e eu soube que estava fazendo algo que estava muito abaixo daquilo que Deus me chamara para fazer. Se você se sente chamado para fazer algo melhor do que aquilo que está fazendo agora, deixe-lhe assegurar que provavelmente está mesmo sendo chamado. Se você nunca buscou o Senhor concernentemente aos seus planos e propósitos para a sua vida, faça isso agora. Se você já fez isso, então deve haver um propósito que você ainda não enxergou para que está fazendo atualmente. Ou talvez você não tenha renunciado aos seus sonhos. De qualquer maneira, saiba que o Senhor não o deixará para sempre onde você está. Você não tem de aceitar tudo o que surgiu em seu caminho como sendo a vontade de Deus. Onde diz, pergunta a Ele, diga: Senhor, o que estou fazendo agora está de acordo com o teu propósito em minha vida? Se for a tua vontade, eu aceito e submeto, Senhor. Me submeto. Se não for, então faze-me ser aquilo a qual me criaste. Enquanto você estiver orando desta forma, Deus o encaminhará para onde deveria estar, ou lhe dará graças para permanecer onde está até que ele diga que é o momento de mudar. Tenha sempre em mente que uma vez que você ouve o chamado de Deus em sua vida, não significa que as coisas começarão a acontecer imediatamente. É mais provável que você experimente um tempo de espera até que ele decida que está pronto. Portanto, não permita que o período de espera se transforme num tempo tenebroso e que o leve a duvidar se realmente você ouviu a voz de Deus. Tenha em mente que, durante esse tempo, ele deseja que você esqueça qualquer plano que possa ter para realizar seu propósito por meios próprios. Deus deseja que você esteja totalmente convicto que nada acontecerá sem ele. O chamado de Deus para todos nós é que sejamos luz para aqueles que estão em trevas, mas às vezes ele tem de nos conduzir à nossa própria escuridão para aprendermos a depender totalmente da sua luz. Amém? Que palavra maravilhosa, né, amados? Eu quero contar para vocês, né, um pouquinho de mim. Eu, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, não tanto, acho que nós estamos em 2017, foi em 2009. Eu
eu tive um chamado de Deus, né, para fazer a obra do Senhor. E eu estudei, né, estudei teologia, a convite da minha pastora, da igreja onde eu estava, da igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu pertencia na época. E eu achei, quando eu né, quando eu me formei, que eu já tinha que começar a trabalhar, né? E realmente na igreja eu comecei a ajudar a pastora, comecei a pregar e ajudava no grupo missionário de mulheres, eu pregava e fazia várias coisas, além de eu ser diaconisa também. Mas eu comecei a enfrentar lutas, e muitas lutas, e eu achava que na minha cabeça eu não ia encontrar tantas lutas pelo caminho no momento que eu, né, tivesse, né, na direção de Deus. Mas eu enfrentei uma luta muito grande, muito severa na igreja, né, a qual eu caí. E eu comecei a duvidar, né, se realmente eu tinha o chamado de Deus, se tinha sido Deus realmente tinha falado comigo. E desde 2009, amados, que eu tenho enfrentado muitas lutas, tenho enfrentado muitas barreiras, muitas adversidades, mas eu sei que eu ganhei já muitas pessoas para Jesus. E eu tenho me questionado muitas vezes se eu realmente tenho chamado, porque eu já estou com 64 anos e muitas vezes eu penso que não há tempo mais para mim, tanto que um dia eu orei a Deus, né, e disse para Deus, Deus, eu não, numa época que eu tive com depressão, como eu já contei aqui nos meus vídeos, eu disse, Deus, não há mais tempo para mim, eu não, eu já estou, né, com idade, o teu chamado é para os mais jovens, eu não tenho mais idade. E eu lembro que eu chorei muito na presença de Deus, e depois eu fui para o culto. E eu fui pela estrada, né, conversando com Deus, como eu sempre tive o costume de falar com Deus em todos os momentos. E eu fui falando com Deus em pensamento, dizendo para Deus, Deus, estava indo para a igreja desanimada, né? Eu disse para Deus, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Né? Assim, em pensamento eu pensava, eu olhava assim para as coisas, né? Andando no ônibus, né? E eu cheguei na igreja, era uma tarde, né? Foi numa tarde do lar da igreja, no culto. E eu cheguei lá e a pastora que estava pregando, ela desceu do altar e veio direto em mim, e o Espírito Santo, ela foi tomada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo veio me entregar uma palavra, e o Espírito Santo disse para mim, tu estava falando, filha, que não há tempo mais para ti, eu digo para ti, o teu tempo chegou, eu te quero em cima daquele altar, e tu vinha falando pelo caminho, que qual era o propósito teu neste mundo, e eu te digo, meu propósito é tu ganhar almas para mim, para o meu reino. Daí eu comecei a desandei a chorar, e eu disse para Deus, meu Deus do céu, só eu e Deus sabia daquilo, só eu e Deus sabia daquela oração, aquela pastora não sabia nada daquilo que eu tinha falado, né? E aquele dia eu fui disposta a sair da igreja, dizer, eu não quero mais, é tanta luta que eu tinha, né? Que eu estava passando, eu disse, não quero mais. E mesmo assim, amados, mesmo Deus falando isso para mim, mesmo assim eu não suportei tantas lutas, porque as lutas que eu tenho passado são muito grandes, muitas adversidades. Por isso eu digo para você, amado, esses vídeos que eu estou gravando é muito importante, porque Deus me deu uma saída, Deus está me mostrando que o caminho é este. O caminho é este, amado. Se eu alcançar uma pessoa que se eu alcançar aqui pela internet, que fosse salva para o reino dele, para o reino de Deus, eu já estou feliz, né? Porque eu estou falando
eu estou divulgando, eu estou falando a palavra de Deus. No momento, amados, eu ainda não estou pregando pela internet. No momento eu estou só palestrando, eu estou trazendo assuntos de livros que eu leio e que eu já li, mas eu sei que no momento certo Deus vai me, como é que eu vou dizer assim, Deus vai me despertar. Ele já está me despertando para mim pregar a palavra dele aqui através da internet, para mim falar, para mim levar o seu recado. E eu espero que Deus me use muito para alcançar vidas aqui. Por isso eu peço, amado, curtam este vídeo, se você gostou, compartilhe para mais pessoas, para que eu quero depois, que eu comecei assim, né, eu não sabia por onde começar. Então eu comecei divulgando esses livros, como eu disse, falando testemunho de mim mesma, falando da minha doença, que eu sou bipolar, né? E cada dia, cada vídeo que eu trago, Deus vai me despertando, porque no meio desses vídeos que eu faço, Deus está me usando aos poucos para pregar a palavra dele, né? Então eu sei que vai chegar um momento que eu vou estar só pregando a palavra dele. Eu vou estar só falando sobre a Bíblia, né, sobre a vinda dele, porque Jesus está voltando, né, mas não há mais tempo, nós não temos mais tempo a perder. Olha o que está acontecendo no nosso mundo, na sociedade, nós estamos vendo que Jesus está voltando a qualquer momento. Então eu peço neste momento que Deus tenha misericórdia da minha vida, Deus tenha misericórdia da tua vida, e que Deus possa te abençoar através desse vídeo, e que você possa ter sido alcançado por essas palavras deste livro, dessa pastora abençoada, que Deus transformou a vida dela. Deus no momento está me usando. Então Deus diz assim: tu não tem palavras para falar, eu vou colocar ferramentas nas tuas mãos, e Deus está colocando as ferramentas nas minhas mãos. Estes livros, amados, esta é a ferramenta que Ele está colocando nas minhas mãos, para que eu venha falar, né, para que eu venha me desinibir, talvez. Eu não sei o que Deus está querendo fazer comigo, mas eu estou nas mãos deles, porque eu estou ouvindo o chamado dele, porque ele sabe do desejo do meu coração. Ainda hoje à tarde eu estava falando com meu esposo, com as minhas filhas. Deus conhece o meu coração, porque arde no meu coração o chamado do Senhor para ganhar almas, né? Eu posso não estar corpo a corpo contigo aqui, mas eu sei que tu aí do outro lado tá me escutando, tá me ouvindo, e que eu possa alcançar a tua vida, amados, porque eu sou uma pessoa que eu tive muitas lutas na minha vida. Eu vou contar, como eu já disse para vocês, eu vou gravar outros vídeos contando meus testemunhos. Isso daqui para frente, agora, amados, eu vou começar a pregar a palavra de Deus realmente. Não vou pregar só de livros. Eu posso até trazer algum vídeo no meio de livros, mas eu quero de livros seculares, né, amado? Mas o livro que eu quero estar divulgando a partir de agora, a partir do próximo vídeo, é este livro aqui, a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor. É este livro aqui, né, que eu estarei divulgando a partir do outro vídeo que eu gravar, porque é dele que eu tenho que falar, porque Jesus está voltando. Eu não posso mais me calar, eu não posso mais ficar me escondendo através de outras pessoas que Deus usou, né? Deus usou essa mulher aqui para escrever livros, né? Eu tenho certeza que na época que ela começou a escrever esses livros não tinha internet. Então ela usou, o que Deus usou ela para divulgar os livros, para escrever, né, para as pessoas estar lendo. Hoje poucas pessoas leem, né? As pessoas mais elas buscam na internet áudios, né, livros de áudios, e para escutar para as pessoas. Hoje a vida é tão corrida, né? E é tantas lutas, né, que as pessoas não tem tempo para ler, ou não tem paciência mais para ler, né? Então uma pessoa hoje está diariamente com um telefone,
ligada na internet, pelo Facebook, no YouTube. Então é mais fácil, né, nós levar a palavra de Deus através da internet. Então é isso que eu quero estar fazendo e pregando. Eu ansiei muito, amados, nesses anos todos, nesses 9 anos, desde 1999, 2009, aliás, de lá para cá eu tenho ansiado muito pregar a palavra de Deus numa igreja. Mas dentro da igreja eu só tive lutas, eu só enfrentei inveja, eu só enfrentei pessoas que quiseram me derrubar, amados. Pessoas que achavam que eu não era capaz, que eu não tinha Deus na minha vida, amados. Eu fui muito criticada, eu fui muito barrada, né? Eu me senti muito frustrada diante disso. As pessoas quiseram me parar, amados. Tanto é que eu estou parada. Eu não estou congregando, amados, em nenhuma igreja. Fazem desde eu acho que junho a julho, eu estou parada. Eu não estou congregando em nenhuma igreja, né? E um pastor dessa igreja me detonou, me chamou até de endemoniada. Mas eu sei que Deus está na minha vida, né? Por isso eu me levantei da minha dificuldade, porque se você olhar meus vídeos anteriores, vocês vão ver, eu sou uma pessoa, vocês olham para mim aqui, eu tô parecendo que estou bem, maravilhosamente bem, porque eu me arrumo, eu me ajeito aqui, né, para gravar esses vídeos, né? Porque eu não vou passar para vocês uma imagem derrotada, né? Eu luto, amados, eu luto contra a enfermidade que eu tenho, porque eu já disse para vocês que eu sou bipolar, e eu sofro de depressão, principalmente pela manhã, e eu tô numa luta muito grande comigo mesmo, mas eu preciso também de ajuda, e eu sei que Deus quer que eu use a minha dificuldade, o meu problema, para poder te ajudar, e do outro lado talvez esteja passando pelo mesmo problema, para te dar ânimo, para te ter força, assim como Deus está me dando para mim, e para te não cair, não ficar prostrado. Nós só temos que estar prostrado, meu amado, diante do Senhor. Que você possa ter sido abençoado por esta palavra. Eu rezo, eu oro para Deus, que Deus te abençoe, para que Deus te dê força se você está precisando neste momento de uma palavra de conforto, se você está precisando de uma cura, né? Que o Senhor possa te dar essa cura, que Deus possa te abençoar espiritualmente, que eu sei que tem muitas pessoas machucadas do outro lado desta tela. Eu sei que tem muitas pessoas que estão desigrejadas, que estão se decepcionaram com pastores, com igreja, né? Que não estão vendo mais saída. Mas eu digo para você que há uma saída. A saída é Jesus. E nós somos igreja. Nós somos a igreja do Senhor. É a nós que o Senhor vem buscar. Não é uma placa de igreja que Deus vem buscar. Ele vem buscar é nós, aqueles que fizeram a vontade do Senhor, que estão na presença dele. Então não se deixe, amado, se derrotar, porque é isso que Satanás quer. Que nós venhamos a desanimar e sair da presença do Senhor e dizer, viu, ó, Deus não cuida de mim. Deus nos cuida sim. Deus nos cuida a cada dia, Deus nos sustenta, Deus nos socorre. É só nós ter fé, nós confiar no Senhor e estar na presença dele todos os dias. Como eu já disse, amados, você não tem força para orar, você não tem força para buscar, chore na presença dele, porque as nossas lágrimas são colhidas em taças de ouro e levadas pelo Espírito Santo até a presença do Senhor, e lá as nossas lágrimas são transformadas, cada lágrima em palavras. Deus nos entende, Ele nos conhece, Ele sabe tudo de nós. Então não se deixe derrotar, amados, não se deixe derrotar por tantas coisas que estão acontecendo neste mundo, nesse mundo pecaminoso. Não se deixe derrotar, segue em frente, segue em frente, olhando para Jesus, porque foi Ele que morreu lá naquela cruz para nos salvar. E Ele deve estar também decepcionado com a humanidade,
por tudo que está acontecendo. Jesus está às portas para voltar. E nós temos que estar preparados, amados. Porque a qualquer momento o Senhor estará voltando para nos levar. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. E que nesta noite, neste momento, o Espírito Santo visite a tua vida, visite a tua casa, visite a tua família. E que tu possa ser preenchida pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. É o meu desejo. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.